Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre uma das provas de função pulmonar chamada teste da caminhada de 6 minutos. A prova da caminhada de 6 minutos tem uma característica de exame complementar, já que tem muito mais valor diagnóstico quando associado a outras ferramentas de avaliação clínica de reserva fisiológica, tanto da parte respiratória quanto da parte cardiovascular, mas tem um poder intrínseco muito importante, tanto na avaliação da evolução dessas condições ao longo do tempo, mas também avaliar a resposta terapêutica e fornecer o prognóstico desses pacientes em relação ao risco de morte. Esse poder prognóstico do teste da caminhada de 6 minutos tem tanta importância e tem tanto poder preditivo que já foi associado a outros índices a outras variáveis para gerar a formação de índices, como por exemplo o índice de Bode. Índice de Bode que tem a sua origem, a origem da sigla, na formação das palavras inglesas que formam as definições de Body Mass Index, Obstruction, relacionando a obstrução de vias aéreas, a dispneia, como a avaliação subjetiva da sensação de dispneia, e o resultado de um exercício que, no caso, é relacionado à prova da caminhada de 6 metros, que tem inclusive um valor preditivo superior ao volume expirado forçado do primeiro segundo. E nesse índice de Bode, os autores consideraram o ponto de corte para avaliação ou classificação como de maior ou menor risco a distância de 350 metros. Ainda o teste da caminhada de 6 metros tem a importância tanto na avaliação pré como na avaliação pós-operatória de cirurgias torácicas de grande porte, como as lobectomias, as segmentectomias maiores, o transplante pulmonar, entre outros, e também na avaliação pré e pós-operatória na cirurgia bariátrica. As contraindicações à realização da prova de caminhada de 6 metros incluem infarto agudo do miocárdio recente, angina instável, frequência cardíaca maior que 120 batimentos por minuto, pressão arterial sistólica maior que 180 mm de mercúrio, pressão arterial diastólica maior que 100 mm de mercúrio e arritmias graves nos últimos 6 meses não diagnosticada ou pacientes portadores de arritmias importantes. Também devem ser consideradas contraindicações indivíduos que apresentem déficit cognitivo que não consigam colaborar com a realização do exame ou pacientes que tenham alterações musculoesqueléticas que impossibilitem uma caminhada satisfatória para a realização do exame. A prova de caminhada dos 6 minutos vai fornecer informações relacionadas à reserva funcional, que vai ser medida através da distância percorrida pelo indivíduo nesses 6 minutos. Quanto menor a distância percorrida, menor a reserva funcional, e essa reserva funcional pode estar diminuída às custas de alterações cardíacas, alterações respiratórias ou outras, como vai ser visto posteriormente. O estresse sensorial também é uma medida importante na avaliação desse teste e é representada ou manifesta pela fadiga e pela dispneia. A resposta cardiovascular importante vai ser representada pela alteração da frequência cardíaca. A integridade de trocas gasosas é avaliada através da saturação arterial de oxigênio. Através de exames posteriores a procedimentos cirúrgicos ou a esquemas terapêuticos, a realização da prova de caminhada de 6 minutos vai mostrar a perda funcional progressiva numa patologia que se agrava
ou a resposta terapêutica, se vai ser adequada ou não, ou a necessidade de início ou aumento do fornecimento de oxigênio a esses pacientes, como também a avaliação da terapêutica, tanto qualitativa quanto quantitativa. Uma das informações mais importantes fornecidas pelo método é a possibilidade de se especular ou se inquirir, ou estimar o pico de consumo máximo de oxigênio, que vai ser derivado de uma fórmula onde o pico máximo de consumo de oxigênio é igual a 0,03 vezes a distância em metros mais 3,98. Essa avaliação ela é capaz de gerar prognósticos que podem auxiliar na tomada de decisão quanto à necessidade extrema ou inviabilidade de submissão do paciente a grandes cirurgias torácicas, por exemplo. Esse diapositivo traz para nós à esquerda uma tabela mostrando a capacidade de prognóstico de mortalidade apresentada por várias variáveis, vários índices. Então temos dois grupos aqui, um grupo de sobreviventes e um de não sobreviventes, e a comparação entre os diversos padrões respiratórios, capacidade cardiorrespiratória, entre outros. Então está comparado aqui principalmente o volume expirado forçado do primeiro segundo, a distância caminhada em 6 minutos, o índice de dispneia desses pacientes e o índice de massa corpórea, que foram os 4 índices que apresentaram maior diferença entre os grupos de sobreviventes ou não. E esses 4 índices foram então agrupados no chamado índice de Bode, que vai formar essa tabela para a gente associar esses diversos índices e cada um deles gerando um determinado score que vai se somando, e à medida que o score aumenta, esse indivíduo tem um maior risco de evoluir ao óbito em um determinado espaço de tempo. Então, Celi e colaboradores publicaram essa ideia desse índice de Bode em 2004 no New England, e nós temos aqui então essa representação. O volume expiratório forçado no primeiro segundo, quando menor que 65, ele vai gradativamente ganhando índice de maior gravidade, de maior prognóstico de letalidade, até o pior deles, que é quando o indivíduo apresenta o VEF1 abaixo, igual ou menor que 35% do valor predito. A distância percorrida, então, nos 6 minutos, sendo o ponto de corte de 350, acima de 350, em geral, esse indivíduo leva 0 nesse score de gravidade, e à medida que o percurso ou a distância caminhada vai sendo reduzida numa representação de diminuição da sua capacidade cardiorrespiratória, isso significa que esse indivíduo também vai tendo o seu prognóstico sendo cada vez pior em relação à mortalidade naquele período. Temos o índice de dispneia e o índice de massa corpórea contribuindo na formação dessa tabela. Esse outro trabalho, publicado por Bittner e colaboradores no JAMA em 1993, também é um trabalho clássico que associa o resultado do teste de caminhada de 6 minutos à gravidade do quadro cardíaco do paciente. Então temos aqui o primeiro gráfico mostrando pacientes de nível 1, 2, 3 e 4, que vão corresponder, à medida que esse número 1, 2, 3 e 4 cresce, a maior capacidade cardiovascular do paciente, e que isso se expressa através do maior percurso, da maior distância caminhada pelo paciente no teste da caminhada de 6 minutos. No primeiro quadro, na primeira coluna, pode ser visto então
uma faixa bastante grande de pacientes que apresentam uma performance do nível 4 semelhante àqueles pacientes que apresentam a performance do nível 3, ou seja, indivíduos que apresentam capacidade de caminhar mais que 375 metros, envolvidos nesses níveis 3 e 4, representando aqui uma grande parcela de pacientes da classe cardíaca dos pacientes em relação à classificação da Sociedade Nova-Iorquina do Coração. Portanto, à medida que esses indivíduos vão diminuindo a capacidade de deambular, eles vão passando para as colunas subsequentes. Na segunda coluna, vemos uma redução dos indivíduos que são classificados como nível 3 e 4 e um aumento principalmente dos pacientes considerados nível 2 e também um aumento dos pacientes nível 1, ou seja, os pacientes nessa classe 2 da classificação da Associação Nova-Iorquina do Coração, que são aqueles pacientes que já têm uma condição cardíaca mais limitada, eles vão apresentar gradativamente uma diminuição da capacidade de deambular também. E na terceira coluna, uma representação de pacientes ainda mais graves, pacientes classe 3 e 4, que vão apresentar um grande aumento da proporção de pacientes do nível 1 de capacidade de performance, que são aqueles que caminham menos de 300 metros, e a redução daquelas camadas de pacientes do nível 2, 3 e 4, que são aqueles que conseguem caminhar mais que isso. Então, à medida que aumenta a gravidade do quadro cardiológico desses pacientes, eles também vão apresentar uma redução da performance no teste de caminhada dos 6 minutos. É um exame importante para esses pacientes que muitas vezes são incapazes de serem submetidos a testes de esforço para avaliação do consumo de oxigênio, como esteira e bicicleta, devido às limitações impostas pela gravidade da sua patologia. Da mesma forma, no gráfico central aqui, são representados esses pacientes de níveis 1, 2, 3 e 4, que são aqueles que conseguem andar nos 6 minutos até 300, ou de 300 a 375 e assim sucessivamente. E a mortalidade sendo cada vez menor nos pacientes que conseguem andar cada vez mais. Então, é um índice importante de prognóstico de mortalidade. E em relação a pacientes hospitalizados, também há uma grande representação nos pacientes que são hospitalizados, tanto pelas patologias relacionadas à doença cardíaca, quanto a complicações não relacionadas a ela. O total de pacientes hospitalizados também é muito maior, mesmo que não seja por causa cardíaca, naqueles pacientes do nível 1 de performance, aqueles que conseguem andar apenas menos de 300 metros no teste de caminhada. Então, esse é um teste que é muito importante para prognóstico, para diagnóstico de gravidade cardíaca, relacionando com a classificação nova-iorquina de patologias cardíacas. Também tem um poder prognóstico de mortalidade importante e um poder prognóstico relacionado à hospitalização, tanto por causas cardíacas quanto por causas gerais, que também vão aumentar em pacientes que apresentam essa redução na sua performance no teste de caminhada de 6 minutos. Em 1996, na CHEST, um trabalho também publicado de grande importância que mostra a relação entre a distância percorrida nos 6 minutos em metros e o poder de consumo de oxigênio, ou seja, a capacidade metabólica desses pacientes representada pela capacidade de deambulação. E como sabemos,
a capacidade metabólica é diretamente relacionada à sobrevida desses pacientes, principalmente aqueles com maior limitação na capacidade cardiorrespiratória. Nesses pacientes com falência cardíaca avançada e avaliação para preparo de transplante cardíaco, a distância percorrida nos 6 minutos de caminhada consegue predizer de forma muito próxima o pico de capacidade de consumo de oxigênio e, da mesma forma que ele, demonstrar ou apresentar uma capacidade de predição de morte ou sobrevida de curto prazo, em torno de 125 semanas. O ponto de corte para a distância percorrida nos 6 minutos é 300 metros. Nesse estudo eles avaliaram que abaixo de 300 metros percorridos nesse período a mortalidade aumenta bastante, a sobrevida cai de maneira expressiva, enquanto o ponto de corte para consumo de oxigênio é de 14 ml por quilo por minuto. O teste de caminhada de 6 minutos deve ser realizado em ambiente preparado para urgências com equipamento de primeiros socorros ou próximo a um centro onde haja possibilidade de socorro imediato. Deve ser realizado por profissionais treinados tanto na execução do teste quanto no diagnóstico e primeiras medidas de suporte básico da vida. O paciente deve ser orientado a utilizar roupa adequada, tênis, roupa leve, preparado para uma caminhada que pode ser exaustiva para alguns pacientes. A medicação em uso deve ser usada regularmente, não deve ser suspensa nenhuma medicação, principalmente a medicação relacionada à sua condição cardiorrespiratória. Deve ser orientado a realizar uma refeição leve, principalmente no período, se o teste é realizado no período matutino. E ele não deve ser submetido ou não deve realizar nenhuma atividade física nas últimas 2 horas, inclusive ele deve ficar sentado por até 10 minutos antes da realização do teste. Deve ficar sentado numa cadeira, confortavelmente descansando, e a cadeira deve ficar próxima ao ponto de início do teste a ser realizado. É aconselhado que o teste seja feito num corredor de 30 metros de extensão, com marcações a cada 3 metros. Essas marcações devem ser feitas no solo e os limites do corredor de 30 metros através da marcação com cones. O ambiente de execução deve ser um ambiente fechado e com temperatura controlada. O paciente deve ser submetido à aferição de pressão arterial, saturação de oxigênio, frequência cardíaca e percepção de dispneia através do índice de Borg. Vamos ver depois o que é isso. Essas avaliações devem ser feitas antes e após o término do teste. Há a possibilidade hoje em dia do indivíduo portar o oxímetro durante todo o trajeto, avaliando a saturação durante todo o percurso, e assim, se houver momentos de dessaturação importante no trajeto, ele deve ser recuperado e deve ser oferecido oxigênio a ele. A saturação mínima deve ser relatada, mesmo que essa saturação mínima aconteça durante o percurso. Não é necessário que seja a saturação mínima ao fim do teste. E também a frequência cardíaca pode ser avaliada, nesse caso, de maneira permanente, se o paciente está portando o oxímetro portátil. Indivíduos que porventura não se sintam bem, ou tenham algum mal-estar, alguma precordialgia, ou alguma manifestação que possa causar preocupação, cãibra, etc., eles devem ser solicitados a parar, sentar e descansar, devem ser avaliados, e enquanto são avaliados, eles devem ser, se não há retorno imediato da condição ou interrupção da sintomatologia imediata, deve ser solicitada a presença do médico para que ele seja avaliado adequadamente. Se por acaso ele recupera o quadro clínico, não há mais
sintoma importante e a saturação de oxigênio recupera, ele pode retornar. Dessa forma, o cronômetro ele só deve ser parado ao fim de 6 minutos. Não é aconselhado no momento que o indivíduo para dar uma respirada, porque o paciente cansou, etc., parar o cronômetro e voltar a deixar o cronômetro correr depois. Não. O cronômetro ele é ativado no início do exame, só é parado quando termina os 6 minutos. E o teste é realizado 2 vezes com intervalo de 30 minutos, para que indivíduos que eventualmente naquela primeira tentativa se sintam inseguros e caminhem com mais cuidado, eles tenham a chance de adquirir algum grau de confiança utilizando essa primeira tentativa como um teste, um preparo para a vez seguinte. E mais que isso não é aconselhado, porque o treinamento ele pode ser tanto auxiliar no aprendizado da caminhada, como ele pode ser também fruto de desgaste do paciente, e assim nas vezes subsequentes ele também pode mais cansado, ter um desempenho inferior. Pacientes que são usuários de oxigênio, em geral, são solicitados a caminhar empurrando a sua fonte de oxigênio. Se eles não conseguem fazer isso no dia a dia, eles não vão fazer aqui também, então alguém vai ter que carregar para eles. E se o paciente, por algum motivo, não deambula com segurança normalmente, pode ser feita a solicitação do operador, do avaliador, para caminhar junto com ele, mas nunca na frente nem do lado. O operador, o avaliador vai seguindo o paciente, dando segurança e proteção a ele. Em 1982, Gunnar Borg idealizou uma tabela de subjetividade na apresentação do cansaço e da dificuldade de realização de tarefas de exercícios físicos. E essas atividades físicas, então, são elencadas de acordo com a capacidade cardiorrespiratória do indivíduo, mas sempre relacionado à sua parte subjetiva. O indivíduo que está em repouso e não está fazendo nenhuma atividade física vai ter uma classificação numérica 0. E o indivíduo que apresenta uma classificação numérica 10 é uma classificação máxima que pressupõe que ele está referindo um esforço máximo absoluto, uma exaustão completa. Ao longo desse trajeto, entre o 0 e 10, então, tem um aumento gradativo da quantidade de esforço despendido por ele e da quantidade de cansaço que ele vai relatar frente àquele esforço executado. E assim, esse índice de Borg é utilizado na avaliação pré e na avaliação pós-exame para avaliar o quanto esse indivíduo se desgastou na realização daquele percurso, do que ele conseguiu andar nos 6 minutos que lhe foram destinados. Na interpretação do resultado do teste de caminhada de 6 metros, é importante salientar que alguns fatores causam a redução da distância caminhada nos 6 metros, algumas relacionadas a patologias, algumas relacionadas a outros quesitos, a outros fatores, como, por exemplo, as características antropométricas do indivíduo. Indivíduos que têm mais idade, em geral, vão apresentar uma redução progressiva na distância caminhada. A estatura também é significativa. Indivíduos com pernas mais longas, com certeza, vão poder caminhar um pouco mais do que indivíduos com as mesmas características antropométricas que excedem a estatura. Paciente da mesma idade, com o mesmo peso, o mesmo sexo, que tem uma estatura diferente, aquele que tem estatura maior provavelmente vai andar mais. Então, a idade tem interferência, a estatura, indivíduos obesos vão, em geral, caminhar menos, e o sexo feminino também é um preditor de redução da distância caminhada. Além disso, as patologias, obviamente, que são testadas, que são avaliadas pelo exame, são as doenças pulmonares, as cardíacas e as musculoesqueléticas, que podem também alterar
e causar redução na distância caminhada nos 6 minutos. A repetição do exame pode aumentar o resultado. Foi feito um estudo que mostra que o aprendizado leva a uma maior capacidade de reconhecimento da sua própria resistência e assim o indivíduo caminhar com mais segurança e caminhar mais em repetições do exame. Por outro lado, indivíduos que têm uma redução muito importante da sua capacidade cardiorrespiratória pode apresentar efeito contrário. Por isso é feita a padronização de realizar 2 exames apenas, com diferença de 3 minutos, para ver se houve a manutenção ou aumento da capacidade de deambular. Em geral, o teste apresenta uma capacidade boa de reprodutividade de resultado, apenas com um pequeno aumento na capacidade na segunda tentativa, por um pouco mais de segurança que o paciente acaba tendo. O teste da caminhada de 6 minutos tem que ser interrompido em algumas situações. A primeira, obviamente, ao chegar ao final dos 6 minutos. Se o indivíduo conseguiu andar aos 6 minutos, ao final dos 6 minutos o termômetro é parado e pede-se para o paciente sentar aonde ele estiver, o local onde ele chegou. Ao completar os 6 minutos ele para, o operador, o avaliador, leva uma cadeira até esse indivíduo, ele vai sentar e vai realizar as aferições das variáveis que foram mencionadas anteriormente. Mas, eventualmente, o indivíduo pode ter que interromper em algumas situações, como se ele apresentar dispneia, se ele apresentar algum tipo de dor importante na caminhada, principalmente dor torácica, se ele apresentar câimbras, em caso de palidez, e se por acaso a saturação de oxigênio dele cair abaixo de 80%, seja essa saturação mensurada devido ao fato desse paciente estar com o oxímetro durante todo o trajeto, ou se por acaso, no momento que o paciente não se sentiu bem ou apresentou alguma palidez, a realização da monitorização com o oxímetro, se revelar que essa oximetria, a saturação caiu abaixo de 80%, esse indivíduo também deve ser solicitado a sentar. E em qualquer dessas situações que levem à interrupção súbita do exame antes de completar os 6 minutos, o operador deve chamar o médico e o médico vai avaliar. Esse indivíduo só deve retornar ao exame se ainda não completaram os 6 minutos, se o médico autorizar e se os sintomas cessarem e se a saturação estiver igual ou maior que 85%. Em qualquer outra situação, o exame deve ser definitivamente interrompido. Em geral, indivíduos saudáveis apresentam a caminhada do teste de 6 minutos, percursos que variam entre 400 e 700 metros. São limites bastante amplos e que tornam difícil a interpretação do paciente que é submetido ao seu primeiro teste de caminhada. Assim, indivíduos que, por exemplo, apresentam um resultado de 450, 500 metros, será que eles estão na sua melhor performance, ou eles em mês anterior ou num período maior, eles apresentariam em situações diferentes um resultado próximo a 600, 700 metros. Fica difícil essa avaliação em algumas situações dos pacientes que portam patologias cardiorrespiratórias e que têm como ponto de corte, para a maioria dos autores, valores entre 300 e 350 metros, dependendo do autor estudado. Assim, é importante que se entenda, primeiro, que em indivíduos que estão realizando essa avaliação na vigência dessas patologias cardiorrespiratórias, a primeira coisa é ter como o ponto de corte aceito na literatura, ainda não padronizada para indivíduos brasileiros, por exemplo,
ainda necessita de uma validação em relação a isso, mas para pacientes com características antropométricas semelhantes, seria de se esperar valores semelhantes também. Então, a princípio, considera-se esse ponto de corte de 300 ou de 350 metros, dependendo do autor estudado, mas mais importante que isso é a alteração que apresenta esse paciente numa avaliação após uma outra avaliação com uma separação, um espaço, um intervalo de tempo de cerca de 2 meses, por exemplo. Indivíduos que estão fazendo avaliação no acompanhamento de uma patologia que apresentam uma redução nessa distância caminhada em 6 minutos em 35 ou 50 metros, dependendo do autor estudado, vão apresentar com isso uma piora clínica em relação à sua condição clínica. Indivíduos que estão sendo, então, investigados em relação à resposta terapêutica, que apresentam um aumento de 35% ou de 50%, como mais aceito, principalmente pela Sociedade Americana de Tórax. Então, o paciente apresenta essa melhora, esse aumento de 50 metros, significa que ele apresentou uma resposta bastante interessante em relação ao seu esquema terapêutico. Então, essa avaliação da distância no teste de caminhada de 6 metros tem essas nuances, essas atenções que devem ser tomadas e em relação a essa variabilidade segundo o que se encontra, levando sempre em consideração também que alguns fatores vão vão causar nesse indivíduo mudança no perfil em relação a pacientes com outras características semelhantes. Por exemplo, pacientes da mesma idade, com o mesmo peso, mas que tem uma altura maior, com pernas mais longas, eles vão tender a uma caminhada maior, uma distância maior. Então, o peso do paciente com a mesma idade, mesma altura, mas que tem mais peso, paciente obeso, provavelmente vai ter uma distância percorrida menor. Então, todas essas coisas devem ser levadas em consideração no entendimento de que o valor isolado da distância a ser tomada deve ser feita de forma bastante criteriosa. Mas, de qualquer forma, a distância no teste de caminhada de 6 minutos tem tanta importância que ela consegue ser relacionada com essas performances de melhora ou de piora clínica segundo evolução da patologia ou resposta terapêutica. E também ela já foi utilizada em associação com a saturação, e num estudo foi demonstrado que o produto distância caminhada vezes a saturação de oxigênio, quando menor que 200 metros por cento, é igual a um risco 7 vezes maior de mortalidade a curto e médio prazo. Em geral, espera-se em indivíduos saudáveis que a distância percorrida seja o resultado de fórmulas que tentam aproximar e padronizar o resultado a ser encontrado. Para homens, a distância predita ou esperada é igual a 7,57 vezes a altura desse paciente, menos 5,02 vezes a sua idade, menos 1,76 vezes o seu peso, menos 309 metros. Esse resultado é considerado um limite satisfatório de normalidade para esse indivíduo de sexo masculino, e pode-se ainda subtrair 153 metros para se obter o limite inferior da normalidade para essa característica antropométrica que foi do indivíduo testado ou submetido a essa prova. E mulheres que vão ter a sua distância percorrida considerada normal ou predita é igual a 2,11 vezes a altura em centímetros, menos 2,29 vezes o peso em quilogramas, menos 5,78 vezes a idade, mais 667 metros. Essa é a distância que se espera
nessa mulher com essas características antropométricas que foram utilizadas para preenchimento da fórmula utilizada. Como no homem, temos também um valor a ser subtraído, aqui na mulher é de 139 metros, para se obter o limite inferior da normalidade para essas características antropométricas que ela apresentou. E assim, temos essas fórmulas que foram consideradas fórmulas para se obter a distância prevista no teste de caminhada de 6 minutos. Além da distância percorrida nos 6 minutos, que vai representar a reserva fisiológica do paciente, temos também respostas como dispneia, fadiga e a queda da saturação de oxigênio, que é considerada importante quando é igual a 4% ou mais em relação ao valor de base do paciente, aquela saturação que foi verificada no início, antes de se iniciar a prova propriamente dita, com o paciente sentado, repousando durante 10 minutos, sendo preparado para iniciar a sua caminhada. Ou a saturação que se apresenta menor que 86, assim vai ser um fator também de prognóstico ruim para esse paciente e que, em geral, pode também direcionar esse paciente para um esquema terapêutico mais sofisticado ou aperfeiçoado ou adaptado às suas condições quando possível. Terminamos então o nosso vídeo sobre uma das provas de função pulmonar, na verdade uma prova de função cardiorrespiratória, que é o teste de caminhada de 6 minutos, muito utilizado para avaliação de condições clínicas relacionadas à parte cardíaca, parte respiratória, trazendo também a possibilidade de gerar um prognóstico em termos de mortalidade a médio prazo e também na avaliação de terapêutica dos pacientes. Além disso, o teste de caminhada de 6 minutos, como foi dito, pode ser utilizado também para avaliação pré- e pós-operatória de pacientes submetidos a grandes cirurgias torácicas e cirurgia bariátrica. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, compartilhem. Muito obrigado.